Já pararam para pensar que as palavras podem ter um poder quase mágico? Hoje vamos explorar exatamente isso, uma espécie de magia que não engana os olhos, mas que consegue moldar a nossa própria percepção da realidade. Olhem só para esta comparação. De um lado, a prestidigitação, em que a mão é mais rápida que o olho, mas do outro temos algo talvez ainda mais fascinante, a magia verbal. Aqui, a ideia é que a palavra é mais rápida que a mente. É a arte de usar a linguagem para redefinir o modo como vemos o mundo. E isto leva-nos a um ponto fundamental. As nossas crenças mais profundas não são o espelho exato da realidade. São, na verdade, construções. Como diz o Robert Dilts, as crenças são as histórias que contamos a nós mesmos. E a ferramenta que usamos para escrever essas histórias é a linguagem. Certo, mas como é que esta magia verbal funciona na prática? Para percebermos como a linguagem pode criar e até destruir mundos, vamos ver uma demonstração clássica de Richard Bandler, um dos criadores da PNL, a Programação Neurolinguística, que estuda exatamente esta ligação. Imaginem só a cena. Bandler está em palco e de repente cria ali mesmo uma realidade de paranoia. Ele aponta para um simples cabo de microfone no chão e diz que aquilo é a prova de que alguém o quer apanhar. Com uma única frase, a semente de uma crença foi plantada na mente de todos. E aqui é que a coisa fica genial. As pessoas na audiência, com as melhores intenções, tentaram ajudar, mas cada sugestão, cada tentativa de resolver o problema, era usada por ele para reforçar a crença. Ele reenquadrava cada ajuda como mais uma prova da conspiração. Era qualquer coisa como isto que ele dizia. Ao redefinir a ajuda deles desta maneira, ele pegou no que seria uma solução, um as de espadas, e transformou-o num joker, uma carta imprevisível que só servia ao jogo dele. E isto mostra de uma forma brilhante como um sistema de crenças se autoprotege. Ok, então vamos lá dessacar isto. Qual é a anatomia de uma crença? Como é que se constrói uma coisa tão poderosa? Bom, apesar de parecer complexo, a verdade é que a maioria das crenças tem uma estrutura surpreendentemente simples, com 3 partes. Funciona assim. Primeiro há uma causa, um evento externo. Depois, um efeito, o resultado que observamos. E por fim, a parte mais importante, o significado que nós atribuímos a essa ligação. Por exemplo, trabalhar arduamente é a causa. E se leva a ganhar muito dinheiro, o efeito. O que, por sua vez, significa que sou bem-sucedido. E este é o significado. É esta última parte que transforma tudo numa crença. E o poder desta estrutura é tão grande que, uma vez que uma crença se solidifica, ela pode tornar-se mais real do que a própria realidade objetiva. Vamos ver um exemplo que é, no mínimo, extremo. É o caso de um homem num hospital psiquiátrico que estava absolutamente convencido de que era um cadáver. E claro, ele agia de acordo com essa crença. Não comia, não trabalhava, afinal, cadáveres não fazem essas coisas. O psiquiatra dele decidiu usar a lógica para o confrontar. Fez-lhe uma pergunta que parecia irrefutável. Os cadáveres sangram? A resposta do homem, baseada na sua crença, foi imediata e cheia de confiança. Não, claro que não. E aí o psiquiatra picou-lhe o dedo. E o dedo sangrou. O homem olhou, viu o sangue e, em vez da sua crença se estalhasse, ele simplesmente disse: "Olha, aparentemente sim. É incrível." Em vez da realidade destruir a crença simplesmente absorveu a nova informação. A lição é clara, não se luta contra uma crença com factos, é preciso entrar na lógica dela. Então, se as crenças são apenas enquadramentos, a boa notícia é que podemos aprender a mudá-los. Vamos ver um conjunto de ferramentas para criar novas perspectivas. Para vermos como isto se faz na prática, vamos pegar numa crença limitadora bastante comum. As aulas de piano são aborrecidas. Uma maneira de mudar isto é redefinir a causa. Em vez de ser ter aulas de piano, o foco passa a ser desenvolver a destreza dos dedos. De repente, a mesma atividade ganha uma nova utilidade, algo que pode ser usado em desportos, por exemplo. Outra abordagem é mudar o significado. A ação de tocar notas repetidamente é a mesma, mas em vez de significar tarefa aborrecida, pode passar a significar aprender a expressar-se através da música. A ação não muda, mas a realidade interna sobre ela transforma-se por completo. E há 2 técnicas muito usadas para isto. Agrupar para cima, que é generalizar para encontrar um propósito maior, e agrupar para baixo, que é focar nos detalhes. No nosso exemplo, mudar o significado para a expressão criativa foi agrupar para cima. Poderíamos agrupar para baixo ao focar na sensação de um único acorde a soar na perfeição. Mas isto tudo vai muito além de apenas mudar pequenas crenças ou ganhar discussões.
O verdadeiro poder disto é perceber a importância das crenças e como podemos passar da técnica verbal para nos conectarmos com os nossos valores mais fundamentais. E a propósito disto, Einstein fez uma pergunta que, segundo ele, era a mais importante de todas. O universo é um lugar amigável? Porque a resposta que damos a essa pergunta muda tudo. Se achamos que o universo é hostil, construímos muros e armas. Se o vemos como caótico, sentimos-nos vítimas. Mas se acreditamos que é um lugar amigável, então criamos ferramentas para compreender e para nos conectarmos. A nossa crença central molda o mundo que construímos. E é verdade, nos momentos decisivos da vida, não pensamos em técnicas. Agimos a partir das nossas crenças mais profundas. Robert Dilts contou uma história sobre o pai dele que ilustra isto de uma forma inesquecível. O pai dele tinha sofrido um AVC devastador. Estava paralisado, a perder a consciência, e nesse estado o seu último ato consciente foi, com a única mão que conseguia mover, procurar a mão da filha, depois a da esposa e depois a do filho. Ele juntou as mãos de todos e pôs a sua por cima, num último gesto a unir a família. Isso não veio de uma técnica, veio de uma crença fundamental. E no fundo, é isto que importa. O objetivo não é só aprender a manipular crenças, mas sim descobrir aquelas pelas quais vale a pena viver e, no fim de contas, até morrer. O que nos deixa com uma pergunta para refletir. Qual é a crença central que, muitas vezes em silêncio, está a moldar a nossa realidade?